criança, a pergunta que eu mais escuto, né, o que as pessoas mais perguntam é qual o melhor investimento para os filhos e como, né, quanto que eu dou de mesada, né? Não é isso que muita gente pergunta? Então a gente pode até falar sobre essas duas coisas e eu vou falar sobre essas duas coisas aqui, mas eu acredito que a educação financeira para os filhos, para as crianças, elas começam muito antes da definição do investimento ou muito antes da definição da mesada. O domínio das finanças tem a ver com alguns pontos que eu quero trazer aqui para você agora. Primeiro deles tem a ver com exemplo. Se você quer que o seu filho domine as finanças, eu sempre digo isso, quer que seus filhos dominem as finanças, que eles tenham grana, que eles vivam uma vida confortável, que não passem perrengue, então você precisa dominar as finanças, porque eles aprendem com os exemplos. Aconteceu até uma coisa interessante, como eu falei, eu tenho uma sobrinha, ela tem 1 ano e meio, eu convivo muito, assim, eu vejo minha sobrinha praticamente todo dia, né, sou muito presente aí no desenvolvimento dela. E outro dia, conversando com a mãe dela, ela me falou o seguinte: eu não gosto de tomar café, eu não tomo café, não gosto de comer de manhã, eu fico até meio embrulhada. E tem bastante tempo que eu sou assim. Aí a mãe dela falou assim: nossa, ela parece até com você, porque ela acorda e ela não quer comer nada. Se eu ofereço alguma coisa pra ela, ela faz até ânsia de vômito, não quer comer e tal, não toma café. Ela precisa passar um tempo pra depois querer comer alguma coisa. Aí eu fiquei brincando, falei, puxou a tia e tal. Mas a gente ficou tentando entender o que podia estar acontecendo, né? Aí eu falei, poxa, mas tenta dar isso, tenta dar aquilo outro. Aí a cada dia, né? E aí, como é que foi a experiência? Não quis. Eu falei, olha, as crianças aprendem muito por exemplo, né? Ainda mais na comida, toda vez que a gente está comendo alguma coisa, né, a criança, me dá, também quero. Ela então tá na idade, ela fala toma quando ela quer alguma coisa. Ela não fala me dá, ela fala toma, porque quando a gente dá pra criança, fala toma, né? E ela fala toma, ela querendo dizer que ela quer. Então quando a gente tá comendo alguma coisa, ela fica toma, Nina, toma. E aí eu falei pra mãe dela, falei, passa, quando você for tomar café, você coloca ela do seu lado, né? Coloca coisas ali que ela pode comer, come junto com ela. Aí sabe o que a mãe dela me falou? Ela falou, não, mas é porque eu não tomo café. Então tá explicado por que ela não toma café. Então muitas vezes os pais nem percebem os exemplos que estão dando, né? Só essa coisa do toma, né? A gente não percebe. A linguagem, a forma como a criança aprende a falar, ela é por repetição, por imitação. Então quando a gente dá uma coisa pra ela, a gente fala toma. Então quando ela quer o negócio, ela fala toma, né? Então, se você quer que seu filho domine suas finanças, as finanças dele, no caso, você precisa dominar as suas. E muita gente me pergunta, por que eu não faço material para as crianças, né? Por que eu não crio vídeos ou um curso, né, para as crianças, para falar com a criança? Porque eu de verdade acredito que a melhor pessoa para educar o seu filho nesse sentido é você, porque não vai adiantar eu fazer um curso e aí de repente eu faço uma coisa toda lúdica, bonitinha, que não é muito a minha cara, não. Eu trato minha sobrinha quase como uma adultinha, mas de repente eu faço uma coisa toda lúdica para o seu filho, mas dentro de casa não é esse o exemplo que ele vê ou que ela vê. Então, quer que seu filho domine as finanças? Domina você primeiro. De verdade. Tem uma opção de coisas que você pode fazer também, a gente vai falar sobre isso, mas a prioridade é que você tenha uma boa relação com o dinheiro. Que o dinheiro não seja pesado, que não seja um fardo, que não seja problema. Tudo isso já vai, de alguma forma, ser uma referência para o seu filho, para a sua filha, né? Então, você quer que ele domine suas finanças? Seja um modelo, tá bem? A educação financeira para as crianças, ela começa muito antes da mesada, muito antes do dinheiro em si. Até porque uma mesada, né, qual é a idade ideal para se dar uma mesada? A idade ideal é quando ela começa a aprender a contar, quando ela sabe somar e subtrair, né, 6, 7 anos, essa seria a idade ideal. Mas a educação financeira, ela pode começar desde os 6 meses. Como assim, desde os 6 meses? Pois é. A primeira vez que eu ouvi isso, me soou como estranho, mas eu depois entendi, né, do que a gente estava falando. A gente não está falando de como lidar com o dinheiro. A gente está falando de como criar habilidades que você precisa para lidar com o dinheiro. Por exemplo, saber esperar. Essa é uma habilidade incrível
para você aprender a lidar com dinheiro. Saber esperar. Porque quando a criança sabe esperar, quando ela sabe tomar decisões ali no curto prazo, né? E desde os 6 meses, quando tem introdução alimentar, a criança já está começando a tomar as primeiras decisões. De repente, o alimento que ela não quer, e aqui... Aí eu já ouvi alguns pais dizerem, né, de uma criança de 6 meses, ela não gosta de tal coisa. Ela nem aprendeu a gostar. Então, é de você ir mostrando as possibilidades, as opções, ajudá-la a decidir em alguns momentos, encarar. Não estou falando só dos 6 meses, mas a partir dos 6 meses. Então, uma outra coisa que eu percebo que acontece com a minha sobrinha e que eu quis desenvolver isso nela, ela adora ouvir música. E aí ela fica muito aflita, ela bota música tal. Ela não fala assim, mas é porque eu entendo assim. Mas ela fala, música, e ela fala eu já sei qual é a música que ela quer. Ela fala, música, sol. Ela pede o Sol do Vitor Clay. E não fui eu que ensinei, tá? Tava rolando um dia, ela vendo alguma coisa, algum videozinho no YouTube, depois entrou Melinha, entrou Vitor Clay, ela curte. Mas ela pede o Sol do Vitor Clay. Então ela fala, música, sol, aí eu sei que ela quer ouvir do Vitor Clay. Quando eu coloco pra ela ouvir, aí ela lembra de outra, aí ela pede outra, quando acabou de começar. Aí eu falei pra ela assim, tem que esperar acabar. Aí ela fala, acabar? Tem que esperar acabar. E aí eu já notei que às vezes ela pede uma música, ela tá cantando, aí começa outra, aí ela olha pra mim e fala, acabar? Ela já entendeu que tem que esperar acabar. Então desenvolver a paciência numa criança, e independente, né, da idade, aí, com meses, com 1 ano, isso é desenvolver uma habilidade que é super importante para a vida financeira. E, como eu falei, quando a criança começa a interagir, educação alimentar, quando começa as primeiras palavrinhas, tudo isso já tem interação, então você pode desenvolver habilidade de esperar, habilidade de escolher, né, as escolhas. Tem muitas brincadeiras, eu fiz até algumas anotações aqui, ó. Conceitos de metas nas brincadeiras. O conceito de meta é algo super importante para a vida financeira. Então, você pode criar brincadeiras em que você divida em pequenas metas, em que a pessoa possa fazer escolhas, concessões. Ontem eu estava na Lagoa com a Catarina, e aí ela viu umas pedras grandes, só que as pedras grandes estavam assim muito presas assim no chão, né, no solo, assim, na terra. E ela começou a pisar em cima das pedras, depois ela abaixou e queria tirar. E ela falou, tirar. Falei, a pedra grande não dá para tirar. Mas a pedra pequena, sim, tinham várias pedras pequenas soltas. Aí eu falei, pega a pedra pequena. E ela ficou na grande, tirar. Falei, olha como tem mais pedra pequena. E fui tirando as pedras pequenas e enchendo a mãozinha dela de pedra pequena. E aí, de repente, ela quis brincar com as pedras pequenas, porque tinham mais pedras pequenas. Então, você ficar brincando, né? Criar nessa brincadeira as metas, as escolhas, as possibilidades. Que mais? Cozinhar. Cozinhar é uma outra atividade também que pode ajudar as crianças a desenvolverem habilidades que são importantes na vida financeira, que é o peso, medida, né? Começar a lidar com os números, data de validade, a espera de ficar pronto, plantar alguma coisa, né? Você plantar, esperar, ver, dar frutos. Então tem muitas atividades, muitas brincadeiras que vão muito além de jogo da vida e banco imobiliário, que desenvolvem uma melhor relação com o dinheiro. Uma coisa importante também, a forma como você lida com a birra, com o choro da criança, né, com essas pequenas decisões e escolhas do dia a dia dela, também estão desenvolvendo habilidades para ela lidar com a vida financeira dela. Depende da idade, né, a forma como você vai lidar com essa birra, com esse choro, né, esperneando, querendo alguma coisa, mas a forma como você lida com isso também vai desenvolver nela uma habilidade de entender que na vida existem nãos, que nem tudo é na hora que a gente quer, e não tem nada melhor para uma criança aprender que nem tudo é na hora que a gente quer. Porque a vida depois vai ser assim, a vida financeira vai ser assim. E se a gente entender que as coisas têm um momento certo, têm uma hora certa, a gente não antecipa planos no momento errado. Quando a gente pega um empréstimo, faz um financiamento e aí nem cabe no nosso bolso, a gente está antecipando, né, planos que poderiam esperar um pouco mais, porque se não cabe no nosso bolso agora, não tinha que ser agora, né? Um outro ponto também muito importante é o esporte, ter o esporte como aliado nessa educação financeira. Porque
muito daquilo que a gente desenvolve no esporte é super importante na vida financeira. A persistência, ser imparável, ser resiliente, as metas, né, definição de metas, entender que é uma progressão, que nada acontece de uma hora para outra, que a gente se dedica para que as coisas aconteçam. Então, esporte é muito importante para desenvolver a habilidade nos seus filhos que vão criar uma boa relação com o dinheiro. Então, olha que interessante. Às vezes a gente pensa que educação financeira para filhos é só falar de investimentos e de mesada. Mas aqui a gente já falou de os filhos em atividades, né, que criam essas habilidades, cozinhar, plantar, esporte, né, desenvolver a habilidade de saber esperar, trazer o seu domínio das finanças como um exemplo, né? E essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque de forma geral, assim, existe um certo tabu, assim, falar de dinheiro. As pessoas não falam quanto ganham, não falam quanto devem, muitas vezes não gostam de compartilhar quanto que gastaram em alguma coisa, né? Então as pessoas evitam falar de dinheiro. Um casal, quando se conhece, muitas vezes casa, se relaciona, avança nesse relacionamento sem nem conversar sobre dinheiro. Então o melhor que a gente pode fazer é, além de desenvolver tudo isso nas crianças, também conversar sobre dinheiro, né?